Muitas pessoas têm grande dificuldade de compreender o porquê que o castigo é eterno, o porquê que a recompensa para o pecado é uma recompensa eterna, de sofrimento eterno. Mas eu acredito que o erro está no ponto de partida. Eles querem analisar o castigo de acordo com o ser humano, de acordo com o erro, e não contra quem esse erro foi cometido. É por isso que erram. Porque analisam, poxa, se o ser humano viveu uma vida de 70, 80 ou 90 anos talvez, porque ele deve sofrer eternamente, só pelo fato dele não ter aceitado o evangelho, ele não ter sido um fiel em Deus. Será que ele cometeu algo tão hediondo assim para receber uma recompensa tão severa? E o erro se encontra em não conhecer o Senhor. E existe um texto perfeito para nos ensinar a respeito desse assunto, que é o de Isaías capítulo 6. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 1, para nós entendermos o porquê que falta compreensão e aonde está o erro em compreender a gravidade do pecado. Está escrito assim a partir do versículo 1. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz dos que clamavam, e o templo se encheu de fumaça. Até esse versículo, Isaías vê a glória de Deus. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O trono fala de governo, de domínio. E o governo do Senhor é sublime, é altíssimo. Ninguém pode acessá-lo por vontade própria. Mas no versículo 5, ele revela o porquê muitas pessoas não entendem, não compreendem a gravidade do pecado. E foi algo que aconteceu com ele. Nós vamos ver. Versículo 5, Isaías diz o seguinte: Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Isaías só pôde ter plena compreensão de quem ele era e de seus atos depois de ter visto a glória de Deus, ter recebido essa revelação tão poderosa. Porque é a partir de como nós conhecemos ao Senhor que nós passamos a entender qual é a gravidade do pecado, o porquê que o pecado é tão grave, tão hediondo. E não é tão somente o ato, porque o ato que Isaías descreve aqui não é o ato que muitas pessoas talvez levem a sério. O ato de ser uma pessoa de lábios impuros e fazer parte de um povo de impuros lábios. Isaías aqui, ele não deixa um exemplo, ai de mim, porque eu acabei com várias vidas, porque eu fiz coisas terríveis, porque eu cometi atos hediondos. Ele não dá uma lista gigante de coisas horríveis que ele fez. Não. Ele fala, ai de mim, porque eu estou perdido. Por que, Isaías? Porque eu sou um homem de lábios impuros. Alguma vez você já se sentiu um tremendo pecador por ser alguém de lábios impuros? Ou por praticar algo que aos olhos da humanidade parece ser pequeno? É isso que vai acontecer quando Jesus julgar as nações. Qual seria o erro que Jesus talvez poderia trazer à tona nesse julgamento? Nós estamos vendo aí entre as nações corrupção, guerras, violências, extremismos. O que Jesus deveria trazer à tona nesse julgamento? E para exemplificar que primariamente o que importa não é o ato, e sim contra quem esse ato está sendo cometido, Jesus vai trazer coisas que aos olhos das pessoas são simples. Jesus trará julgamento, coisas que aos olhos da humanidade parecem simples. Nesse julgamento, Jesus vai separar as ovelhas, os salvos para a direita e os perdidos para a esquerda. E para os perdidos, Jesus vai dizer, afaste-se de mim, malditos. Porque quando eu estive nu, vocês não me vestiram. Quando eu tive fome, vocês não me deram de comer. Quando eu estava preso, vocês não foram me visitar. Quando estive enfermo, vocês não foram me ver. E eles vão dizer, mas quando nós te vimos assim e não te demos toda essa assistência? Jesus vai dizer, quando vocês deixaram de fazer para um desses pequeninos, foi a mim que deixaram de fazer. Jesus está ensinando que quando nós pecamos contra o nosso semelhante,
Não é tão somente contra o nosso semelhante que estamos pecando. Estamos pecando, em última análise, contra o próprio Deus. E é isso que torna o pecado tão grave. E é isso que torna o pecado digno. O pecado é digno de eterna punição. Porque o pecado foi cometido contra quem é eterno, é santo, perfeito, poderoso. Por isso, o pecado deve ser punido desta maneira. Espero que esse texto tenha te ajudado a compreender o porquê que o pecado deve ser punido eternamente. Nós possamos entender que a dignidade de contra quem esse pecado foi cometido é elevadíssimo, elevadíssimo. Se eu cometo um ato contra o meu semelhante, alguém que está de pé de igualdade comigo, esse ato não vai ser exigido de forma tão severa. Mas se eu cometo um pecado, um erro, contra o presidente da nação, eu vou ser cobrado de uma forma diferente, porque o presidente da nação está num estado de dignidade maior do que o meu. Agora imagina pecar contra Deus, aquele que está acima de tudo aquilo que possa existir e se possa nomear, aquele que tem toda a dignidade, toda a santidade e toda a excelência. Esse pecado deve ser punido de forma eterna. Nós possamos fazer como Isaías, ter essa compreensão de que os mínimos atos contra Deus são coisas hediondas. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilha com os seus amigos esse vídeo e ative os sininhos para que sempre que nós postarmos aqui um estudo, um devocional, um vídeo novo, você possa receber esse conteúdo, tá bem? Eu te espero aqui no próximo vídeo.